E enquanto ele esperava, ele se indignava todos os dias e aproveitava essas oportunidades para falar de Jesus Cristo. E por quê, meus irmãos? Porque quem realmente está indignado não se cala. Quando ficamos indignados com alguma coisa, nós não nos calamos, não. Nós falamos, nós repreendemos, nós anunciamos a verdade. Os que se calam não estão realmente incomodados. Por isso ele falou a verdade, mesmo tendo resistência de alguns dos filósofos, pois obviamente a mensagem do Evangelho era loucura para muitos deles. Como também a mensagem do Evangelho é loucura para o mundo de hoje. Nada mudou. Notem esse detalhe, irmãos. Eles ouviram falar sobre Jesus e a ressurreição e entenderam que Paulo estava falando sobre deuses estranhos. Ou seja, eles encararam a mensagem sobre Cristo como sendo a doutrina de mais um Deus, como os outros, mas que eles não conheciam. Basicamente isso. Eles levaram Paulo para o Areópago, um lugar comum, não é, próprio, onde eles estavam ali apresentando suas filosofias, suas teorias sobre a vida, sobre a natureza, para debater realmente. E Paulo então pregava e ensinava Cristo naquele lugar. E como é normal e já esperado, uns, não é, escarneciam de sua mensagem, mas outros ficavam curiosos. Queremos ouvir mais sobre isso. Então, lemos do verso 22 a 23. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Isso também se pode dizer de nós brasileiros, não é? Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Notem que eles ergueram um altar ao Deus desconhecido, que eles infelizmente contavam como mais um Deus e permaneciam na sua idolatria. E usando essa oportunidade, Paulo tornou conhecido o Deus que os atenienses não conheciam, explicando que se tratava do verdadeiro e único Deus, o Criador. Será que não podemos ver algo semelhante em tudo isso ao nosso contexto? Será que o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é realmente conhecido por todo o nosso país? Será que todos que se dizem cristãos e frequentam igrejas realmente conhecem a Deus? Sabemos que todos sabem que há um Deus, que há o Criador. Deus revelou isso em seu belo e grandioso livro da natureza, mas esse conhecimento apenas torna os homens indesculpáveis. Todos sabem que há um Deus, mas eles sabem quem é esse Deus? Será que esse Deus também não é desconhecido em nosso contexto? Alguém poderia dizer: mas é claro, pastor. É claro que todos conhecem. Ora, estamos no Ocidente, estamos no Brasil, não é? A nossa sociedade é cristianizada, tem como fundamento o cristianismo. Então é claro que todos sabem quem é Deus. É claro que todos são cristãos. Essa seria a resposta de muitas pessoas. Eu pergunto, por que sabem? Porque no Brasil há muitas denominações? Porque em nosso país, não é? É dividido, na grande maioria, entre católicos romanos ou evangélicos? Porque o IBGE diz, não é, que há um número gigantesco de cristãos? Quando eu estava no seminário, há muitos anos atrás, um dos pastores, um dos líderes ali, ele criticava o trabalho missionário aqui no Nordeste. É estranho isso, né? E aqui no Brasil. Porque ele dizia: o Brasil já é um país cristianizado, então já ouviram falar sobre Jesus Cristo, não precisa de missões aqui mais não. Vamos para lugares onde não chegou igreja ainda, onde não tem pregação do Evangelho. Eu até entendo, não é, essa ênfase em lugares não alcançados. Mas dizer que aqui não precisa de evangelização é um erro. Nós estamos vendo a nossa sociedade. Nós não somos cegos. Precisa evangelizar, sim. Por isso, vamos fazer um teste rápido para ver se o Cristo que as pessoas dizem conhecer e confessar em nosso contexto é o Cristo bíblico, o Filho do Deus vivo. Vamos ao teste. O Cristo que a maioria dos cristãos em nosso país confessa é o único Salvador e mediador entre Deus e os homens? O único mediador? A resposta, clara, sem medo de errar, é não. Não é de jeito nenhum. Boa parte dos cristãos em nosso país confessam que Cristo não é suficiente, irmãos. O que nós pregamos aqui e ouvimos com tranquilidade não é conhecido de boa parte dos cristãos de nosso país. Para muitos,
que frequentam igrejas, Cristo não é suficiente. Tá? Para alguns, tem que ser Cristo mais santos, mais a igreja, Maria, ou qualquer outro que inventem, qualquer outro mediador que inventem. Ou seja, o Cristo bíblico, único e suficiente Salvador, único mediador entre Deus e os homens, não parece ser tão conhecido assim de muitas pessoas. Outra ala da cristandade, tá? No contexto protestante e evangélico, em sua maioria também acredita o seguinte: ora, nós não precisamos dos santos, da igreja ou de Maria para sermos salvos, para nos ajudar com relação a isso. O que precisamos é de nós mesmos. Basta andar direitinho, fazendo boas obras, e assim vamos conseguir ajudar Deus a nos salvar. Muitos pensam assim. Eu pergunto aos irmãos, é esse o Cristo que a Bíblia revela? Um Cristo que precisa de ajuda do homem para salvar o homem? Parece o Cristo perfeito mediador que aprendemos na Escritura Sagrada? Não, irmãos. E ainda muitos outros que vêm a Cristo como um mero fazedor de milagres. Jesus vai dar dinheiro, Jesus vai prosperar, Jesus vai dar o marido dos sonhos para a mulher que está orando, vai dar a esposa dos sonhos para o homem que está orando, não é? Vai enriquecer a sua vida. E nem ousem perguntar para muitos jovens de nosso contexto, pois é muito arriscado, e quando se fala de Jesus Cristo para muitos jovens de hoje, eles pensam que é algum personagem dos quadrinhos. Jesus é o quê? É da DC? É da Marvel? É do universo dos heróis? Essa é a nossa situação de hoje, meus irmãos. Acho que estamos em uma situação bem parecida com a do apóstolo Paulo. Vemos em todo o país, por todos os lados, altares construídos a um Cristo que não é conhecido de verdade. E esses altares muitas vezes são muitas denominações, as concepções da cultura. Mas ainda são altares a um Deus desconhecido, ao Cristo que é redefinido por falsas doutrinas, reinventado, adaptável, o Cristo da cultura cinematográfica, da cultura pop, um Cristo que não salva de verdade sem a minha ajuda, que nada poderia fazer sem mim, um Deus que não é soberano sobre todas as coisas, sem contar os muitos outros absurdos que são falados em nome de Deus aqui no nosso país, que não tem nada a ver com o Evangelho.